Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Jéssica e atualmente estou morando eu e meu marido aqui na Itália. Então, esse vídeo eu quero falar pra vocês mais ou menos a nossa experiência depois de 1 ano e 6 meses já aqui, como é que tá sendo a nossa adaptação, a nossa língua, como é que foi pra gente alugar casa, trabalho, tudo a respeito de como está sendo morar aqui. Acabou de passar um ônibus aqui, por isso o barulho, a porta tá aberta, vai ter um pouquinho de barulho, tá? Então, gente, primeiro ponto, o trabalho. Pro Thiago, que é meu marido, foi um pouco mais fácil ele achar um trabalho, porque a gente tem um casal de amigos aqui, né, que está morando aqui na Itália já há alguns anos, e esse amigo nosso, ele indicou meu marido e ele está ali desde então. É uma empresa muito boa, é na parte de metal mecânica. Meu marido não tinha experiência nessa área, mas ele aprende bastante bem rápido, né? Ele é bem esforçado. Então ele teve a oportunidade de entrar ali por uma indicação. Ele não sabia falar a língua. Hoje em dia ele já consegue se comunicar muito bem, né? Então ele tá ali até hoje. Então, 1 ano e meio depois, a gente chegou aqui com 15 dias, ele já conseguiu esse trabalho e ele está lá até hoje. Eu, por outro lado, minha primeira experiência de trabalho não foi muito legal. Tem um vídeo aqui contando pra vocês. Foi na parte como operária, né, alimentar, numa empresa alimentar. Era bem ruim, assim, a empresa em si, não o trabalho. O trabalho era puxado, com certeza, mas eu acredito que isso seria em qualquer lugar, né? Porém, a empresa em si, a organização da empresa, eu não consegui me adaptar, era muito desorganizada. Então eu acabei saindo, trabalhei ali por 6 meses e desde então eu estou sem trabalhar. Estou procurando, né? Porém a gente aqui tá numa localização um pouquinho ruim, não passa muito ônibus. E como vocês sabem, quem não sabe, mas o acordo entre o Brasil e a Itália da renovação da habilitação tá vencido. Então eu ainda não consegui fazer a minha conversão da minha habilitação para dirigir. E por enquanto eu tô dependendo de ônibus, né? Então a maioria das vagas que eu encontro é um pouco mais distante. Por enquanto, aqui na minha região mesmo, ou na minha cidade, eu não encontrei nada, nem de limpeza, nem de babá, nada assim, nem um pouco mais, digamos, é, esporadicamente, digamos assim, sabe? Quando uma pessoa precisa, ela te chama, nem isso eu ainda não consegui aqui. E daí quando eu encontro umas vagas é um pouco mais longe e daí eu não consigo ir. Eu até fiz algumas entrevistas, mas acabou que não dava certo porque os horários de ônibus não batiam, né? Com o horário de trabalho e eu não estou podendo dirigir. Enfim, essa parte do trabalho, por enquanto, ter emprego até tem um pouco mais, digamos, ali na, na província, na cidade mesmo de Verona tem, mas como eu moro um comune da província, né, um pouco distante, então essa parte tá um pouquinho ruim pra nós. A casa a gente conseguiu um aluguel, porém foi por indicação de uma outra pessoa que a gente conhecia que estava morando aqui. Ela acabou saindo, então a gente conseguiu por indicação. Indo diretamente nas imobiliárias, a gente não conseguiu nada. A gente até tinha feito uma proposta, a gente até foi em 2 apartamentos ver, que a imobiliária deu oportunidade pra gente de ver, porém a maioria que a gente mandava e-mail, a gente ligava interessado, eles nem davam bola pra gente. A gente conseguiu ir ver 2 apartamentos. Eles estavam, a gente passou a nossa ficha, tudo pro proprietário. Tava quase tudo dando certo pela imobiliária, digamos assim, o nosso perfil tava dentro até. Porém, chegou na hora de falar com o proprietário, a imobiliária falou que. Ai, passou uma moto. A imobiliária falou que o proprietário estava querendo alugar para estudantes e não para famílias, né? Porque estudantes eles acabam não fixando residência, né? Então foi uma falta de comunicação entre o proprietário e a agência de imobiliária ali, que eles acabaram anunciando para famílias o imóvel e
acabou que daí não deu certo. E o segundo também não deu certo, a imobiliária passou pra gente que o nosso perfil tava dentro e tudo mais, porém nesse meio tempo que estava anunciado, o proprietário resolveu alugar para uma pessoa conhecida que acabou surgindo, um conhecido de um conhecido, e ficou mais ou menos nessa história. A gente não sabe realmente até que ponto é verdade, né? Mas é bem ruim de alugar, tá? Não sei se em toda a Itália, mas o que eu escuto aqui do norte é bem complicado, onde você meio que acha a casa, você tem que segurar porque é bem complicado. Então, no nosso caso, foi uma indicação e eles prezam muito por indicação aqui, sabe? A gente já viu isso que é a partir de trabalho, casa, o boca a boca, assim, dá super certo aqui. Então, é isso. Outra parte da nossa adaptação, eu fui já no médico fazer alguns exames, fui super bem atendida, não tenho nada o que reclamar. Eu precisei fazer um exame de emergência, que eu tava tendo muita dor no rim. Na verdade, eu não sabia se era rim, né? Eu tava com muitas dores assim nas costas, um pouco mais na lateral. Acabei indo pro médico, né? Pro pronto-socorro, né? E ali eles fizeram vários exames e tudo mais e descobriram que era uma infecção no rim. Já entraram com um medicamento imediato, já fizeram mais exames e, e aqui você escolhe um médico de família para te atender, né? Não é que nem um postinho assim no Brasil. O saúde pública você tem um médico da família, de base. Então, logo quando eu fiz esses exames do pronto-socorro, eu peguei o resultado de todos os exames e levei para minha médica de base, que também foi a minha primeira consulta com ela, eu nunca tinha me consultado. Acabou que eu me consultei meio que também por causa desse incidente que tinha acontecido, né, pra ela ficar ciente, pra mim também conhecer a médica. Aí levei todos esses exames pra ela colocou tudo no sistema, nos meus dados, ela muito atenciosa, gostei bastante a princípio do que eu precisei aqui da saúde. O Thiago também teve que ir já no hospital por causa que ele estava com uma rinite alérgica, né, bem forte. E ele também foi super bem atendido. A única coisa que ainda, como ele tá só com a retivulta do permesso dele, ainda não saiu o documento, ele teve que pagar, né, o ticket lá da consulta, não foi 100% gratuito. Porque isso, na verdade, foi uma falta meio que de informação pra gente. Uns falavam que ele não podia ter a terceira sanitária, porque não tinha ainda residência, né? Faltava esse documento. Outros falavam que podia. E eu acabei, no final, também não indo muito a fundo pesquisar. Acabou que foi passando, porque o Thiago é uma pessoa que quase não fica doente, sabe? Então eu sabia que se ele precisasse de uma emergência, assim, grave, ir no hospital, eles iam atender e tava tudo bem. Porém, como o caso dele não era uma emergência, era só uma rinite alérgica, uma crise alérgica, e ele não tinha o médico de base, a gente teve que ir no hospital para ele ser atendido, aí eles tiveram que cobrar, e daí ali sim que eu fui atrás de saber se realmente podia fazer a terceira sanitária, que é como se fosse um cartão SUS, né, do Brasil. E daí fui descobrir que ele poderia, mesmo assim, ainda não tendo residência, daí ele ganhou um provisório até os documentos dele sair para ele ganhar o definitivo, digamos assim, né? Então isso foi meio que só uma falta de informação, mas ele foi super bem atendido também no ponto de vista dele. E em questão de burocracias aqui na Itália, que é um ponto muito forte, é sim muito burocrático, muito difícil para as vezes resolver as coisas. O pessoal em si, eles não têm preconceito com a gente não sente preconceito por ser brasileiro. O que às vezes acontece é que a gente às vezes não consegue se comunicar em algumas palavras um pouco mais específicas, um pouco mais técnicas. O nosso italiano, pelo tempo que a gente está aqui, a gente está vendo que está super bem, o pessoal até elogia a gente consegue resolver tudo o que a gente precisa, sem precisar, assim, depender de outras pessoas, digamos assim. Porém, a gente sente que daí quando é algumas coisinhas mais técnicas, mais burocráticas, que você tem que andar na questura ou na posta, alguma coisinha assim, eles não têm muita paciência para te explicar ou para te fazer entender o que você está tentando explicar às vezes, sabe? Então isso às vezes não é um preconceito por você ser brasileiro, ser imigrante, é porque eles atendem aqui, querendo ou não, na Itália, vem muita gente de vários lugares do mundo, sabe? Muita gente mesmo.
marroquino, albanês, ucraniano, romeno, tem muita gente de muitos lugares. Então acaba que eu acho que no final eles também já não têm paciência muito de querer fazer te entender, sendo que você tá na Itália, você deveria já saber se falar o italiano 100%, mas a gente sabe que não é bem assim, né? E por ser um órgão público também menos ainda. Quando a gente precisa ir às vezes num restaurante, numa loja, alguma coisa assim, isso a gente não sofre jamais assim um preconceito ou uma olhada de olho um pouco, porque eles daí são habituados, é um lugar turístico que a gente mora, então isso a gente não tem problema. Porém, quando é para resolver burocracias, daí é um pouco mais difícil por causa dessa parte, né? Porém, está dando tudo certo, graças a Deus, aqui onde a gente está agora nessa província aqui de Verona. Eu já consegui resolver várias coisas por e-mail, sem precisar ir diretamente nos órgãos públicos. Então, isso é um ponto muito legal, porque aqui eles querem que tu ligue, faça apontamento, prenote um horário para você ir lá, e daí você tem que ir outro dia ir lá, sabe assim, aquela coisa? E aqui, graças a Deus, eu já consegui resolver bastante coisa só por e-mail, sem precisar ir diretamente ou ficar ligando, porque eu também não gosto de ficar falando no telefone, né? Então, essa parte também não posso reclamar. Tá dando certo resolver os problemas por e-mail. Às vezes eles demoram um pouquinho pra responder, demoram, mas tudo bem, fazem. Não dá pra exigir demais deles também, né? Pois então. Mas é mais ou menos isso as nossas expressões. A gente atualmente, que nem eu falei, a gente tá 1 ano e meio aqui e a gente ainda pensa em retornar pro Brasil. A gente não é de uma região ruim, digamos, do Brasil, a gente é de Santa Catarina. A gente gosta bastante da nossa região, da nossa cidade. A gente deixou casa lá, né? Está alugada. A gente só vendeu bens materiais. E a gente ainda pensa assim em voltar pro Brasil, a gente ainda não tá 100% com a cabeça de morar aqui na Itália definitivamente. Porém, ainda a gente acha que 1 ano e meio também é um ano ainda de adaptações, né? Tem muita coisa para acontecer. Nesse 1 ano e meio a gente já conseguiu ir pro Brasil de férias. Ano passado, em dezembro, a gente já foi. Ainda estava assim tudo muito novo, não parecia que a gente tinha ficado 1 ano fora, parecia que a gente tinha ficado só algumas semanas, sabe? Não tinha muita coisa, muitas mudanças na nossa cidade, assim, e nem na nossa família, né? Mas eu acho que quando a gente fica mais tempo, claro que cada vez vai dando mais aquela saudade, se estranhando o lugar, nossa, tá mudando as coisas. Pode ser que a gente sinta isso. Mas por enquanto a gente tá bem tranquila, assim, a gente tem saudade do Brasil, não vamos mentir. A gente ainda não se sente 100% em casa aqui, mas que nem eu falei também é muito cedo, acho que ainda tem que ter a adaptação. Quem sabe depois que eu começar a trabalhar, que a gente estiver um pouco mais estável, puder dirigir, porque daí querendo ou não assim eu fico muito em casa, tu acaba fazendo comparações do teu país, né? Lá no Brasil eu dirigi, eu tinha o meu trabalho, um trabalho que eu gostava muito. Agora aqui eu tô meio que perdida, assim, né? Parece que eu tô meio que não sei mais a minha identidade, assim, o que eu quero, sabe? A gente se sente perdida. O Thiago, ele tá trabalhando numa empresa boa, assim, porém não é o que ele fazia no Brasil, não é uma coisa assim que ele ame 100%. Então dá, com certeza, esses conflitos às vezes, sabe? Mas a gente entende que tudo é um processo e também é muito cedo ainda pra ter uma opinião formada, né? Mas é isso que eu queria dizer pra vocês, tá? Nossas primeiras impressões aqui depois de 1 ano e meio morando na Itália. E vou continuar aí postando os vídeos do nosso dia a dia, da nossa rotina. Não sei o que vocês querem ver, mercado, médico. Também eu posso contar como é que foi os exames aqui, se eu tive que pagar alguma coisa nos exames que eu fiz a mais, que eu tive que fazer uma mamografia, contar um pouquinho mais de como é que foi esses tipos de exames para as mulheres, ou como é que são matrículas de filho na escola, alguma coisa que vocês querem ver em específico, quiserem deixem nos comentários que eu preparo um videozinho mais específico, tá? Mas é isso aí, galera. Obrigada por acompanhar. Desculpa a demora, né? Porque
Que nem eu falei, assim, essa parte das vezes a personalidade, tu não consegue mais, a tua identidade, né, tu fica meio que perdida, às vezes isso afeta tudo, sabe? É até, será que eu vou gravar um vídeo? Será que eu vou continuar compartilhando a minha vida? Será que alguém quer ver isso? Acho que não vou ficar postando mais nada. Aí daqui a pouco passa alguns dias já, acho que o pessoal ia gostar de saber disso. E daí tu fica nessa crise, assim, de sem saber o que fazer. Mas aos poucos a gente vai retomando aí, vou compartilhando sim com vocês, porque eu sei que quem vê os vídeos e quem segue a gente tem curiosidade sim, às vezes curiosidade, às vezes só pra saber como é que tá mesmo. E espero que vocês continuem nos acompanhando e não desistindo da gente, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.